Relembrando aqui, pessoal, então nós atraímos os espíritos sofredores ao nosso lado, né? Por vários motivos. Então nós vimos já por resgate, por karma, por vingança, afinidade, pedido de ajuda, né? Ou por um espírito que foi enviado por outro. Então, assim, esse resgate aqui, ele não é somente porque você causou mal a alguém, mas ele pode ser também porque você se ofereceu para ajudar esse espírito, sabe? Mas, eu não lembro. Bom, você não lembra agora, mas talvez do outro lado você já sabia que o fulano de tal, ele ia desencarnar antes de você e vocês combinaram que quando ele desencarnasse, se ele tivesse perdido, tivesse em sofrimento, que ele poderia te procurar de alguma forma, que você iria ajudá-lo. Então também é uma forma de resgate, certo? Que você está fazendo. Talvez ele te foi muito caro em outra encarnação, em outra situação, talvez ele te ajudou muito lá para trás e por isso você fez essa parceria com ele, né? Então ele te encontra, mas aí você sofre, por quê? Porque ele está em sofrimento. Então veja bem que nem sempre você recebe uma influência, vamos dizer, negativa de um espírito desencarnado porque ele te deseja mal, porque ele quer o seu mal, porque ele quer te destruir. Não, às vezes ele só se aproximou de você porque ele está precisando de ajuda, mas pelo fato dele estar sofrendo, ele acaba passando aquela energia de sofrimento para você, para as crianças, para os animais da casa, para as plantas que acabam morrendo. A gente vai ver esses detalhes um pouco para frente, o trabalho dos animais e das plantas também nesse contexto, tá? E então daí todos sentem aquela energia densa, aquela energia pesada, mas na verdade ele não é culpado, porque ele não está ali exercendo uma vingança e nem te desejando mal, ele só está sofrendo. É igual na vida, por exemplo, vamos supor que você vai a um restaurante almoçar e de repente uma pessoa entra chorando convulsivamente, em desespero, ou então ela recebe uma notícia, ela entra ali em desespero, começa a chorar, desestrutura o almoço ali da maioria, certo? Então é a mesma coisa, tá? Então ele chegou na tua casa, chegou no teu trabalho, como ele está sofrendo, a carga energética dele é muito grande no lado do desequilíbrio, então todas as pessoas, animais e plantas passam a sentir aquela energia, tá? O karma, então, relações do passado, né? Você pode ter matado essa pessoa, humilhado, acabado com a vida dele, com os filhos, com a família, né? E assim por diante. Por exemplo, um espírito, uma vez ele disse assim, eu procurei esse cara, né? Que era um encarnado, tá? Que a gente estava tentando fazer o desligamento dele da pessoa. Ele falou, eu procurei esse cara por muitas décadas. E agora que eu encontrei ele no corpo, certo? Agora ele vai pagar. Eu vou acabar com a vida dele, né? E daí nós perguntamos por quê. E ele disse assim que ele trabalhava numa fazenda onde esse homem de hoje, que está encarnado hoje, e a mãe dele, eles eram muito ricos, né? E eram muito ruins para os empregados, que na verdade na época ainda era uma espécie de escravos, né? E que uma vez esse filho, né, dessa mãe, que é a pessoa que está sendo obsidiada agora, ele inventava muita coisa fútil, muita mentira, fazia muita coisa errada, desviava dinheiro da fazenda, usava para festas benefícios próprios, e ele acusou uma vez, quando interrogado pela mãe, ele acusou um dos funcionários de ter roubado o dinheiro. E daí essa mãe então ordenou que o braço dele fosse moído na moenda de cana. E esse era o espírito que procurou ele por muito tempo para poder fazer a cobrança. Então veja bem, nesse caso é um karma, né? É um resgate também, é uma vingança também, certo?
Então, o que a gente faz? A gente tenta conversar com esse espírito para dizer a ele que ele tem toda a razão. A gente vai ver nas técnicas de comunicação. A gente nunca começa acusando ninguém, porque nós também temos todo o nosso erro do passado e de agora, né? E que não somos perfeitos e nem anjos. Então, a gente começa explicando para ele que ele realmente tem toda a razão, que ninguém tinha o direito de fazer isso com ele, que eles realmente erraram e erraram cruelmente, né? Foi muita crueldade, foi muita maldade mesmo, intencional, né? Não foi um acidente, foi intencional. Mas que eles, mesmo não merecendo que ele perdoe, certo? Ainda assim, por ele fazer essa vingança, fazer essa cobrança, só vai piorar a situação dele. Então, é aquele ditado, né? A raiva está em quem o sente e ela é um tóxico que vai corroendo a pessoa. Então, mesmo que o outro não mereça o meu perdão, mas para mim, eu faço uma escolha de perdoar. Não é esquecer, mas é liberar o outro, né, daquele karma, liberar o outro, né, daquela situação, para que eu me liberte, né? Então a gente volta para a pessoa, para que ela entenda que para ela não vai valer a pena fazer essa cobrança e que o universo ele tem já um sistema próprio de resgate para todos aqueles que erram, né, pequenos ou grandes erros. Então, equívocos, né, porque nós somos aprendizes eternos. Então, a gente trabalhou isso, né? Mas assim, às vezes aí acontece assim, às vezes o espírito concorda e ele aceita ir para uma colônia, ir para um local de socorro, né? Mas ele tem a liberdade de escolher ficar lá ou não, tá? Então alguns ficam, realmente se libertam, se modificam, crescem, seguem seus caminhos maravilhosos de luz. E outros vão um tempo lá e saem de lá e voltam atrás daquela pessoa, tá ok? Por isso perdão, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Afinidade espiritual, nós falamos então, né? Eu sou uma pessoa cruel, que me vingo, que se eu pudesse eu esganava os outros, eu matava, eu quebrava coisas, tacava na cabeça, quebrava os carros, nossa, fazia horrores, né? Mas aqui eu não faço por causa do social, né? Eu quero passar por bonzinho, por educado e tudo. Mas quando perde essa máscara aqui, essa roupagem que é o corpo físico, do outro lado eu sou quem eu sou. Não tem como esconder, certo? Então, assim, a gente atrai esses espíritos pelo que nós somos interiormente, pelo que o nosso espírito é, pelo que a nossa alma é. E eles são atraídos também pelo mesmo motivo, né? Então, acusar um espírito sofredor, né, pelo nosso azar na vida é uma falta de entendimento muito grande, porque nós temos que entender que se nós os atraímos é exatamente porque nós estamos vibrando naquela frequência vibratória, exceto quando você é uma pessoa que realmente é um trabalhador da luz e que você ajuda os espíritos desencarnados, então de certa forma eles vão se aproximar de você pela tua luz, pela sua meditação, pela sua oração, pelo seu modo de viver, sempre pensando nele, sempre oferecendo uma luz, sempre ressoando o amor, certo? Mas aí eles chegam com aquele sofrimento, às vezes você fica um pouco triste, fica um pouco irritado, conforme quem chegou ali, mas aí logo aquela energia já muda, ele vai se envolvendo naquela energia de amor e logo ele já é encaminhado para um pronto-socorro, ou então para uma colônia, ou para o seu lugar divino de merecimento, né? E enviado por outro, foi o que a gente comentou, que pode ser o que a gente chama de macumba, de despacho, de magia negra, enfim, daí a gente vai então trabalhando um pouco melhor esses dados, tá? Principalmente a magia negra, que na verdade de toda a minha caminhada de 34 anos pelo espiritismo, pelo hinduísmo, xamanismo, por todas essas linhas, né, do resgate do sagrado feminino, as medicinas, a linha oriental e tudo mais,
igreja católica, protestante, eu só conheci 2 métodos para poder quebrar uma magia negra. E foi através de um desses métodos que eu quebrei uma magia negra que tinha enviado para mim. Eu vou comentar com vocês mais pra frente, tá bem? Então, por agora, gratidão.